Christian, da Resimac. Por favor, uma salva de palmas para o Christian, por favor, venha ao palco. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos então começar a nossa palestra. O meu nome é Christian Martini, eu sou gerente comercial da Resimac e vou estar apresentando para vocês algumas questões sobre a nossa empresa e um pouco também de um problema grave que acontece com as caldeiras, que levam a estar ocasionando muitos problemas de manutenção. E, bom, vamos estar iniciando então. Vamos lá. O nosso tema é erosão em partes metálicas pressurizadas de caldeiras por impurezas no combustível. Aqui a gente vai tratar um pouco mais específico sobre caldeiras, mas o problema com a biomassa contaminada também pode ocorrer em fornalhas, geradores de gás quente, em diversos sistemas que utilizam, né, esse combustível para gerar energia, para gerar gás quente, por exemplo. A Resimac é uma empresa ítalo-brasileira, onde dois dos primeiros sócios eles se encontraram aqui no Brasil, um brasileiro, outro italiano, e resolveram, por comum acordo, trazer essa tecnologia aqui para o Brasil. Esse sócio italiano já conhecia um outro amigo dele que tinha uma empresa como a Resimac hoje aqui no Brasil, já lá na Itália, há um bom tempo. E com isso, né, viram um nicho de mercado muito grande aqui no Brasil e resolveram trazer essa empresa, montar uma empresa com essa tecnologia aqui no nosso país, né? Então, nossa empresa está localizada na Grande Florianópolis, mais especificamente em Palhoça, aqui em Santa Catarina. Este sócio lá da Itália, ele como já tinha essa outra empresa lá, já tem uma experiência com esses sistemas que a gente vai estar mostrando mais para frente aí, há mais de 30 anos, já com mais de 700 equipamentos desses vendidos ao redor do mundo. Então, um know-how bem grande aí com relação a peneiramento de materiais. Vocês estão me ouvindo bem? Certo? Beleza. Hoje, a Resimac, já aqui no Brasil, estamos presentes em grandes empresas, né, de diversos setores. Empresas grandes como Suzano, Eldorado Brasil, Vale, diversas empresas que precisam de peneiramento, nós estamos lá. Então, nosso lema aí é tecnologia e inovação em peneiramento. Hoje nós somos a única empresa com fábrica 100% nacional e com a tecnologia italiana original patenteada. Então, hoje no Brasil você não vai encontrar essa tecnologia em outro local, senão com a gente mesmo. É uma tecnologia patenteada, né, italiana. E agora, mais especificamente, vamos começar a falar sobre o nosso tema, né? Primeiramente, para dar um contexto geral, né, acredito que todos vocês sabem, mas só para contextualizar, aqui tem um fluxo do combustível até ele chegar numa caldeira de força, né? Primeiramente, é feito o plantio, nesse caso aqui do eucalipto, aguardado o crescimento dele, né, em torno de 5 a 10 anos, dependendo da região, dependendo da espécie, para que ele vai ser utilizado. Posteriormente a isso, é feita a colheita, e depois ele é destinado para uma indústria, nesse caso ali, uma indústria de celulose. Com isso, é gerado o resíduo, né, sobras desse eucalipto que foi ali para ser utilizado para a geração de celulose, e posteriormente, como tudo hoje em dia pode ser reaproveitado, ele é queimado em uma caldeira, pode ser para geração de energia, né, para geração de gás quente, dependendo do que a empresa utiliza, né? E o que acontece com essa biomassa, né? Em todo esse processo, esse fluxo que a gente viu? Ele acaba sendo contaminado. E esse é o grande vilão das caldeiras de força, né? Aonde que ele é contaminado? Ele pode ser contaminado tanto na colheita ali do eucalipto, né, no corte dele, onde ele é depositado em um terreno, muitas vezes muito arenoso, às vezes não tão arenoso. Então, ali já a casca, o eucalipto, ele começa a ser contaminado. Também no processo de estocagem, onde a gente pode ver aqui em cima, o material ele é estocado normalmente em um pátio,
E, posteriormente, vai para a carregadeira fazer esse movimento com esse material, essa logística desse material, e ele acaba sendo mais contaminado ainda. Então, isso gera uma saturação de contaminantes, de areia, de sílica nessa biomassa, né? Seguindo, então, aqui a gente já vai poder ver um pouco desses contaminantes em si, né? Esse aqui é um resultado de um peneiramento que aconteceu em uma das nossas, com um dos nossos equipamentos. Então, a gente já pode ver a quantidade de areia, a quantidade desse pó fino que sai dessa biomassa, e tudo isso prejudicial para o fluxo na caldeira. Então, o grande problema, né? Erosão nas tubulações pressurizadas da caldeira. Qual que é a consequência desses contaminantes, né? A principal consequência é a perda de espessura, né, por erosão nas partes pressurizadas da caldeira, aonde essa sílica, né, esse contaminante, ele não é queimado, né, no processo de geração da queima ali, né, da caldeira. E essa sílica ela é levada, né, com alta pressão pelas tubulações. E aonde, com isso, a sílica sendo muito abrasiva, né, acaba corroendo, acaba batendo nas tubulações lateralmente e realmente lixando, fazendo com que haja um desgaste prematuro dessas tubulações, ocasionando em muitas paradas por manutenção, paradas não programadas, e tudo isso, né, é custo para a empresa, né? Bom, aqui eu já falei um pouquinho de como ocorre essa erosão, né? A sílica ela não é queimada, né? Consequentemente, ela é arrastada, né, pelo sistema de exaustão e atingindo diversas partes, né, das caldeiras, né, ou de sistemas ali que vão estar envolvidos com a queima da biomassa, né? Também ocorre, né, aqui a gente está falando de caldeiras, mas no caso de uma fornalha, por exemplo, pode ocorrer a calcificação por conta da quantidade de sílica, de contaminante também na biomassa. Então, é um outro problema também que acontece por conta da contaminação. Que a gente vê um exemplo, né, de um pedaço de um feixe tubular que sofreu com essa erosão, né? Então, a gente pode ver que diminui bastante a espessura da caldeira, comprometendo segurança, comprometendo diversas questões aí relativas ao funcionamento, né, do bem. Aqui uma outra foto, um exemplo de as tubulações que já sofreram a substituição, né? Então, podem ver que é bastante tubulação que passa por uma caldeira, acredito que muitos de vocês já conheciam, já tinham visto, né? Aqui um ponto específico onde aconteceu essa erosão. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que também é muito importante a gente salientar aqui, que é a da manutenção em caldeiras, né? Então, tudo isso a gente quer minimizar e diminuir, né, esse problema, né? Então, eu vou estar passando aqui para vocês. Bom, aqui a gente pôde ver que o pessoal que faz essa manutenção fica numa posição bem legal ali para estar fazendo esse trabalho. E são bem poucos ali, né, os tubos que eles têm que fazer. Então, realmente é um problema, né? É uma questão bem complicada fazer esse tipo de manutenção. Então, imagina tu ter que fazer manutenções que não são programadas, fazer manutenções que estão fora do escopo, fora daquilo que já estava programado para ser feito, né? Aqui nós temos também um outro exemplo da onde, mais especificamente, ocorre essa erosão, né? Normalmente nas tubulações que ficam mais em cima, né? E perdem essa espessura, né, das tubulações. Vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre a vida residual, né? Que seria o tempo de vida útil em que, no caso das tubulações, elas têm ainda depois de um determinado tempo de medição, né? Então, aqui a gente vai ver alguns gráficos que mostram, né, a perda de espessura em alguns pontos, né? No caso aqui dos superaquecedores,
né? Tem um ponto A3, um ponto C30 ali, né? Que foram escolhidos para medição. E a gente pode ver que essa espessura ela vai caindo. E com uma biomassa contaminada, isso vai reduzindo ainda mais. Aonde, se era para ter uma vida útil ali de 10, 15 anos, né? Um feixe tubular ali de uma caldeira de força, por exemplo, né? Ou uma outra caldeira qualquer, esse período pode ser reduzido ali para 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, reduz bastante a vida útil, né, desse item em específico. Vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês. Bom, pessoal, esse vídeo é de uma planta nossa, em uma empresa de celulose, Eldorado Brasil, onde aqui a gente faz primeiramente, são 2 sistemas de peneiramento que atuam ali. Um primeiro sistema faz a classificação dessa biomassa, que isso aqui é uma limpeza de pátio, é uma varredura de pátio, né? E faz a classificação a 100 milímetros, que esses 100 milímetros, né, foi indicado pelos técnicos de caldeira, né, na época que seria o ideal para estar entrando na caldeira de força, no caso, né, na caldeira de força. E tudo que não é acima de 100 milímetros, ele retorna para um picador, né, e abaixo de 100 milímetros, ele passa para ser feita a limpeza da biomassa especificadamente, que aí ocorre a 8 milímetros. Onde é retirada toda a sílica dessa biomassa, né, como vocês puderam ver ali no vídeo. Esse aqui é um layout, né, desse sistema. Então, aqui a gente tem um picador, como eu mencionei. Esse picador vai estar alimentando uma moega de alimentação. O material vai estar passando por um sistema de classificação, primeiramente a 100 milímetros. Tudo o que é acima vai retornar para esse picador. O que é abaixo vai seguir o fluxo e vai passar para um outro sistema de peneiramento para fazer a limpeza, onde o material limpo sai para lá e o contaminante cai para esse lado aqui, abaixo de 8 milímetros. Então, a gente consegue reduzir, né, essa contaminação aí para uns níveis abaixo de 4%, que é o recomendado também para entrar, né, em uma caldeira. Aqui nós temos também, mais uma vez, o resíduo, né, que foi gerado, que vai mostrar em vídeo para vocês como é contaminado esse material, né? Então imagina isso aí entrando, né, em uma caldeira, né, não sendo queimado e passar pela tubulação. Uma coisa importante, né, para a gente estar citando aqui também, é que esse resíduo, né, ele pode ser enviado para ser feito compostagem com ele, né, pode ser vendido, né, como compostagem, pode ser enviado para aterro. Então, reduz muito o passivo, né, que antes seria, no caso ali da varredura de pátio, seria um passivo gigante que teria. Hoje eles reduzem esse passivo e ainda podem utilizar para outras formas de uso, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um sistema que nós temos hoje na Suzano, onde são 2 linhas que totalizam no total 900 metros cúbicos de biomassa que são tratadas. Inclusive, na Suzano, a gente tem uma das maiores caldeiras aí do Brasil, de 80 bar, né? Então, acredito que talvez muitos já tenham ouvido falar sobre esse sistema, essa caldeira, no caso, né? Vou mostrar para vocês aqui o nosso...
Bom, então, como eu falei, né, são duas linhas paralelas, que são alimentadas 450 metros cúbicos cada linha dessa, né, com biomassa. E o resíduo, né, que é, depois que é feito o peneiramento, né, o resíduo fino, né, essa sílica, essa areia, ele é depositado nessa baia ali, como a gente pode ver. Certo? Hoje eles vendem esse resíduo, então é um outro negócio para eles também. Aqui a gente vai ver um pouco, né, desse resíduo fino também que sai do peneiramento. Como ele tem muita areia e, como a gente já comentou, isso é prejudicial, né, para a caldeira. Uma situação que ocorre também, né, na questão aqui da Suzano, por conta, né, da linha ter sido feita dessa forma, né, hoje o resíduo fino que sai da oscilatória, que é uma peneira antes do nosso sistema, que faz a limpeza ali da biomassa, ele está entrando esse fino, que teoricamente era para ser só de biomassa, ele está entrando junto no nosso sistema. Então, por conta disso, a gente pode ver um pouco mais de fino do que no outro sistema, que a gente viu na Eldorado, né? Então, por conta disso, não é o ideal, né, isso ocorrer, né? Normalmente é para ser apenas o resíduo de biomassa já contaminada, né? Mas nesse caso está entrando um pouco desse resíduo da oscilatória também e acaba prejudicando um pouco o peneiramento, mas foi assim que eles determinaram para ser feito, né? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do resultado, né, de eficiência com o nosso peneiramento. Né? Aqui a gente tem uma produção de biomassa de 118,3 toneladas horas, com 3,42% de areia, e a quantidade de areia por tonelada, 4,04. O rejeito de areia, depois do peneiramento, né, sobrou esse rejeito, de 34,3 toneladas, porcentagem de areia 52,75, quantidade de areia em toneladas 18,09. A gente pegando essa quantidade total de areia, né, dividido pela quantidade do rejeito, a gente vai ter uma eficiência aí na remoção de areia de 81,74% com o sistema de peneiramento. Aqui eu vou estar passando para vocês um pouquinho dos nossos cases de sucesso, né, da nossa empresa. E um pouco eu já falei, né, mas vou estar citando aqui novamente. Então, a Eldorado Brasil, né, um sistema de pátio para limpeza, né, da casca, né, do eucalipto. Uma questão importante também é que na Eldorado Brasil, eles, né, por conta de verem esse potencial, né, na queima e na geração de energia, né, com a biomassa, hoje eles já têm talvez muitos conheçam, que é uma planta chamada de onça-pintada, que eles utilizam a queima da biomassa exclusivamente para gerar energia. Né? Então, eles já geraram um outro negócio somente com a queima da biomassa, não mais utilizando ela como uma cogeração de energia na própria fábrica. Né? Aqui nós temos a Suzano, né, que também a limpeza da biomassa, da casca de eucalipto e sobras, né, do processo de celulose. Na Eucatex, nós também temos um equipamento lá que faz também a limpeza, né, da biomassa retirada dessa sílica antes de ir para uma caldeira. Na Raizen, que aí é um sistema um pouco diferente, no caso, a gente utiliza o mesmo sistema, só que para um outro conceito, que na verdade daí lá não é uma limpeza fina, a gente vai fazer a retirada de pedras no sistema que é E2G, que é um sistema de etanol de segunda geração. É um bagaço de cana já processado, que também, por conta da logística, é contaminado nos pátios, né, da empresa, e essas pedras, né, não podem estar retornando para o sistema. E com isso, a gente entra com a nossa peneira para fazer essa retirada das pedras. Hoje, o mercado está muito escasso na biomassa. Né? A gente tem visto cada vez mais que o mercado de pellets tem crescido muito aqui no Brasil, a fabricação de pellets para sua exportação. O eucalipto e o pinus têm sido muito utilizado para celulose, né? E com isso
a gente vê uma escassez muito grande da biomassa, né, para consumo em outras empresas, né? A gente vê hoje também, por exemplo, a Suzano vai abrir uma nova empresa, uma nova fábrica, né, em Ribas do Rio Pardo, com uma capacidade tão grande quanto a que já existe hoje em Três Lagoas. Temos a Arauco, que vai estar abrindo uma outra empresa também na mesma região. A Eldorado está expandindo também a sua capacidade. E o que a gente tem com isso, né? Um consumo muito maior ainda do que já é hoje do eucalipto, né? do cavaco de madeira em si. E o que isso nos remete, né? no mercado como um todo? A escassez que vai acontecer, né? E já tem acontecido, acredito que muitos já têm visto isso, o preço, né, da biomassa ter se elevado muito nos últimos anos, né? Então, cada vez mais é preciso a gente pensar em uma forma de deixar o nosso processo mais eficiente, mais eficaz. Então, por isso que essas grandes empresas, já vendo, né, toda essa questão, já têm atuado com esses equipamentos para fazer essa limpeza da biomassa, fazer essa reutilização para uma cogeração de energia, né, e não permitir com que os sistemas eles sejam comprometidos por uma biomassa de má qualidade. Então, com essa falta de biomassa, o que acontece com o mercado, né? Aonde antes vinha um cavaco de madeira vendido com uma qualidade alta, né, que era pura madeira, hoje já são sobras, né, são galhos, sobras de limpeza de pátio, que vão ser vendidos com um preço muito maior, porém muito mais contaminados. O que é a tecnologia da Resimac, né? O nosso sistema de peneiramento ele é diferente dos sistemas convencionais que existem hoje no mercado, né? Que muitos de vocês devem conhecer, sistema vibratório, sistema de Trommel, né? Que são sistemas rotativos, né? O nosso sistema ele consiste em uma peneira de eixos rotativos, né? Que é conhecida como peneiras de rolos, né? Como vocês podem ver aí na foto. Consiste em um deck. Vai tomar... É um deck, né, de peneiramento montado com diversos eixos montados em sequência, com determinado espaçamento entre eles. Esses eixos são montados ou com estrelas de borracha ou com discos. E esse espaçamento que vai determinar a granulometria desejada, sendo para limpeza de biomassa, que normalmente é utilizado uma estrela de borracha, ou para classificação, que pode ser utilizado aí discos, né, de aço Hardox, por exemplo. Esse material ele vai passar por cima desse deck de peneiramento, vai sofrer um chacoalhamento, né, e pela determinada granulometria especificada vai acontecer o peneiramento, onde o fino vai descer, né, e o material grosso vai passar por cima do deck. Então, um pouco do diferencial do nosso equipamento, né? O nosso sistema, hoje no Brasil, ele não é tão conhecido ainda, mas é um sistema muito difundido na Europa já, né? Presente em diversos setores. Hoje no Brasil a gente já tem essa tecnologia já no setor de mineração, né? De energia, né? Como eu citei ali também da Ryzen, solos, compostagem, entre outros sistemas, né? Entre outros setores onde precisa de peneiramento a gente consegue estar atuando. Um diferencial muito grande com relação aos outros sistemas de peneiramento é a eficiência com material úmido, né? A gente vê que os outros sistemas, por serem telas, eles entopem muito, né? Eles têm um problema muito grande, principalmente quando muda um pouco a umidade, acaba entupindo, então a eficiência de peneiramento cai muito, enquanto o nosso sistema de peneiramento, por ele ser um sistema dinâmico de eixos, né? O peneiramento ele vai ocorrer de forma mais constante e não vai permitir com que haja um entupimento. Então, ocorre um peneiramento muito mais eficaz, né, eficiente. Outro diferencial é que o equipamento ele não gera danos insalubres, né? Também comparado a um sistema de vibratório ou um sistema Trommel, onde tem muita vibração e muito ruído. Então, é uma opção também a essas empresas que utilizam esses outros sistemas. Um baixo consumo de energia, também comparado a esses outros sistemas. As nossas peneiras elas têm um consumo muito mais reduzido.
Manutenção básica e simples, né? O sistema ele é composto por uma transmissão, né, composta por rodas dentadas e corrente. Então, basta ter um pessoal bem treinado para fazer a manutenção básica, né, sistema de engraxamento, que o sistema ele roda por um longo período de tempo sem demais manutenções, né? E algo muito importante é a nossa fabricação e assistência técnica nacional, enquanto outros fabricantes são todos importados, né? Então, a tecnologia, a demora, né, em estar conseguindo uma assistência técnica, por exemplo, também a demora na fabricação. Hoje a gente tem equipamentos aí que levam, se tu faz o pedido hoje, ele só vai conseguir chegar para você daqui a 1 ano, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem esse diferencial muito grande, né, com relação à fabricação e assistência técnica, né, por ser tudo nacional. Algo importante também para citar é que a gente consegue trabalhar com velocidade e inclinação também. Os nossos sistemas, além de tu especificar uma granulometria, né, desejada, né, a gente consegue trabalhar com a inclinação, aumentando a inclinação ou diminuindo, e também a velocidade. Então, isso influencia também no peneiramento. Então, tudo isso, né, logicamente, no comissionamento, né, no startup dos nossos equipamentos, a gente dá um treinamento, né, para os operadores, que eu vou mostrar também um outro vídeo que vai estar rodando aí para vocês. Pô, limpinho o material, olha lá. Mas não tinha visto sem cavaco, né? Limpinho não. Aqui é um sistema que está na Eucatex, né, que roda 10 toneladas horas de biomassa. Aqui fugindo um pouco do escopo de biomassa, mas indo para a mineração, né, apenas para conhecimento, né, de todos vocês. O sistema trabalhando com minério de ferro, né, em um porto lá do Rio de Janeiro. Aqui eu mostro para vocês um layout, né, de um equipamento para uma fornalha. Então, um sistema compacto nosso, né, que a gente desenvolveu para estar sendo disposto, né, na entrada de uma fornalha, onde eu citei antes, né, que acontece muita calcificação, muito empedramento, né, por conta, né, da biomassa ser contaminada, da sílica, né? Então, isso vai evitar também muitas manutenções, né, que não estão programadas para queima, né, no caso da biomassa. Concluindo, então, com o equipamento, né, nosso da Recimac, vai aumentar muito a vida útil, né, de uma caldeira, vai diminuir as paradas por manutenções não programadas, né, ou até eliminar essas paradas não programadas por conta, né, de erosão. Vai proporcionar mais confiabilidade ao processo, reduzindo paradas, né, consequentemente aumenta o lucro, reduz as perdas, né, de todo o sistema, segurança ao patrimônio, né, e também proteção de vidas com uma menor incidência de manutenção. Como a gente pôde ver lá naquele vídeo onde o pessoal está fazendo a manutenção, é uma manutenção bem insalubre, né,
Então, com isso, reduz muito esse tipo de parada por manutenção aí não programada. Bom, utilizar nossa tecnologia e serviços, agregando eficiência em seus processos de segurança nas caldeiras, né? E não deixe para depois algo que trará benefício imediato para a sua caldeira. Finalizando, quero agradecer, então, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui falando a tantas pessoas aí com tanto conhecimento diverso que a gente já pôde ver nesses networks que a gente fez aí. Toda a equipe da NH, né, Ricardo, Júlia, Julian, todo mundo que está aqui fazendo, né, acontecer este evento, que já tem sido um sucesso. Eu acredito que todos vocês podem falar a mesma coisa, né? A Recimac, né? Quero agradecer aqui o Carlos que está aqui, que é um dos sócios também da Recimac. Gilson, que não pôde vir, o Tony, que está lá na Itália. Então, quero agradecer a todos também por confiar em mim e estar trazendo essa questão, né, da erosão que acontece nas tubulações aí para vocês, né, e apresentar o nosso sistema que pode resolver muito esse problema, né, para as caldeiras. Agradeço a todos os presentes aqui também. E uma frase que eu gosto muito, que não sei quem que é o real compositor, vamos dizer assim, dessa frase, né? Mas que é uma frase que faz muito sentido. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, meu muito obrigado.